Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados anteriormente cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nosso nome. Senhor, venha falar conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Venha abençoar o teu povo através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu acredito, eu creio plenamente que Deus tem nos dado este tema de 2019. Mas para quê? Para nós entendermos as riquezas que foram disponibilizadas para mim e para você no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Todos aqui, boa parte são obreiros, melhor dizendo, boa parte são obreiros, diáconos, missionários, evangelistas, pastores, que em algum momento usarão a palavra no púlpito lá na tua filial para pregar a palavra do Senhor, para falar do Evangelho de Cristo, para ministrar sobre a assistência às pessoas que o Espírito Santo trará. E neste tema, a justiça de Deus, você vai poder pregar sobre justificação, vai poder pregar sobre a graça do Senhor, sobre a cruz de Cristo, sobre remissão de pecados. Você falar sobre a justiça de Deus é um tema, mas muito amplo. E eu quero pedir aos irmãos em Cristo, leia, estude, procure, vasculhe. Há uma enormidade de livros, de homens de Deus, já procuraram explicar para mim, para você, para todos nós, as riquezas que a graça do Senhor nos disponibilizou em Cristo Jesus. Eu não tenho como estender muito o texto, mas no primeiro momento que Paulo fala sobre a justiça de Deus, ele fala antes que ele não se envergonhava do Evangelho. Ele diz, 1,16 de Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Abra a tua Bíblia. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Não fala depois do grego. Primeiro do judeu, mas é primeiro, e também. Primeiro porque eles foram os primeiros a terem acesso à justiça de Deus, à graça de Deus, o conhecimento de Deus pela fé. Pois no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Aleluia. Como está escrito, mas o justo Viverá da fé.
É interessante que no primeiro capítulo de aos Romanos, Paulo, ele começa a dizer e falar sobre a atitude dos injustos, como o homem desceu à servidão do pecado, como que o homem está mentindo ao pecado, e também começa a falar daqueles que se auto-justificavam, e no capítulo 3, ele começa a falar isso da autojustiça, porque muitas vezes para nos auto-justificar, nós condenamos todo o resto, qualquer um. E o Senhor Jesus Cristo foi muito contra esse tipo de posicionamento, e citou várias vezes algumas parábolas descrevendo isto, que a atitude desse que se auto-justifica não é em servir ao Senhor, mas em condenar o próximo, e sempre é se metindo ao próximo, numa situação de disputa, como quem está mais agradando a Deus. Mas o Deus nunca é glorificado nessa atitude, nessa postura do homem. Em dois momentos principais você vai encontrar isso nos evangelhos. Você vai encontrar o Senhor Jesus falando isso na parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa e o irmão de casa não aceita o perdão que o pai lhe dá, e começa a se justificar porque sempre fez e aconteceu, e nunca reconheceu o amor do pai estando em casa, e não sabia a riqueza que ele possuía, porque tudo que era do pai já era dele. A porção dobrada que sobrou não dividiu em 3 partes, sim ou não? Um filho foi embora e as outras 2 partes eram de quem? Do que ficou em casa. O pai ficou com uma parte, já deu uma parte para o filho que foi em casa. O filho que ficou em casa não sabia usufruir da riqueza que já era dele. Quando hoje na igreja, muitas vezes nós estamos assim, não conhecemos as riquezas de Deus que já estão disponibilizadas a nós, e vivemos uma vida infeliz, mesquinha, e não deixamos que os outros também vivam a vida que Deus tem disponibilizado para eles. Isso acontece? Sim. Acontece. Mas eu penso que o Espírito Santo tem nos guiado a este tema com vista exatamente a que esta igreja venha usufruir de toda a riqueza que foi nos disponibilizada pela graça de Deus revelada em Cristo lá na cruz do Calvário. E seja um marco nas nossas vidas, na nossa existência, na nossa vida cristã. E em outro momento que o Senhor Jesus também apresenta uma outra parábola, ele fala sobre o publicano, o sacerdote, outro fariseu, aquele que sobe no monte e começa cheio de justiças próprias, querer o favor de Deus. Eu jejum tantas vezes na semana, eu dou esmolas, eu faço isso, faço aquilo outro. Se ele fizesse isso com vistas a receber o favor de Deus em adoração ao Senhor, tudo bem. Mas o que ele faz? Eu não sou igual a este publicano, eu sou melhor do que ele. Ele não estava valorizando o amor e a misericórdia do Senhor, o favor de Deus. Ele estava o quê? Se engrandecendo e se envaidecendo. Ninguém é salvo por si mesmo. A palavra de Deus nos fala, e aqui a gente encontra no texto que a gente leu, olha só, e depois você vai encontrar mais lá na frente, a gente versículo 20: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei é dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Paulo ele diz: não me envergonhe do Evangelho, lá no versículo 16 do capítulo 1, mas
O que seria o Evangelho? Eu começo a meditar em momentos em que Jesus Cristo não somente pregou, anunciou o Evangelho, mas momentos que ele viveu o que ele pregava. E acreditar no Evangelho e viver o Evangelho, até porque, irmãos, somente falar do Evangelho e conhecer o Evangelho não é ser igreja, não é fazer a obra do Senhor, não mostra que você crê em Jesus Cristo, porque ser igreja é fazer o que Jesus Cristo fez, é andar nos passos dele, é amar como ele amou, é perdoar como ele perdoou, é cuidar de pessoas que ele cuidou, pessoas que às vezes hoje têm entrado na igreja e nós, os santos, chegamos para o outro banco, deixamos ela lá no finalzinho. Será que nós andaríamos ou seguiríamos a Jesus em direção ao poço de Jacó? O que ele foi fazer naquela hora? Poço não era lugar de homem, era lugar de mulheres buscarem água. Rebeca, ela foi ao poço buscar água, e era uma comum até em alguns livros que falam sobre os hábitos daquelas pessoas na antiguidade, das pessoas querendo marcar um encontro, marcavam onde? Lá no poço, porque lá onde as mulheres iam. Jesus pega e faz o quê? E se senta ali. Já era uma atitude, para muitos de nós, uma atitude suspeita. Não pense que os discípulos não desconfiaram, porque os discípulos desconfiaram, ficaram assim, meio assim: que negócio é esse? Conversando com mulher. Será que agora ele vai querer se casar? E não bastava falar, conversar com uma mulher. Conversar com uma mulher samaritana. Para os judeus era o fim do mundo. Ainda ontem a gente estava ouvindo uma mensagem em que o pregador falava sobre uma oração que o judeu fazia e agradecia ao Senhor todos os dias. Por quê? Muito obrigado, Deus, porque eu não nasci mulher, não nasci cão ou gentil e não nasci samaritano. Então o samaritano ainda ficava lá no final da cadeira. Agradeço porque primeiro eu não nasci mulher, o homem orava. Não nasci cão, não nasci gentil e não nasci samaritano. O judeu, ele dava uma volta enorme, andava quilômetros para não ter que passar pela cidade dos samaritanos. Quantos quilômetros? 4 quilômetros. Ainda diria até mais. Mas por que os samaritanos? Não, diria porque eu não sei. Não verifiquei. Uns dizem que é 25 quilômetros. E por aí vai, enfim. Mas dava uma volta para não entrar na cidade dos samaritanos. E Jesus foi lá. Amém. Jesus, ele não só foi lá, sentou, conversou com a mulher samaritana, uma conversa meio esquisita, que ela não estava entendendo. Que história é essa? Querendo me oferecer água, nem tem como pegar água. Uma hora dessa, um homem conversando com uma mulher. Não é suspeito? E ao mesmo tempo que ele está conversando, aí chega os discípulos e fica ali, desconfiado dele. E ainda hoje, quando você vai evangelizar alguém, essas pessoas que estão olhando para você só te observando, desconfiando da tua atitude, do teu posicionamento, se você realmente está servindo a Jesus, se está andando nos passos de Jesus, se está vivendo o Evangelho.
Irmãos, pior do que sentar e conversar com o samaritano, Jesus entrou na cidade, passou a noite ali e ainda comeu naquele lugar. Oh, glória! Aleluia! É Jesus mesmo. Mais interessante do que isso, que foi ali naquele lugar que quando eles foram testemunhar de Jesus, deram um testemunho que em outro lugar Jesus Cristo não recebeu. Porque quando falaram, olha, falaram para a mulher samaritana, hoje nós queremos não pelo que você nos diz, mas pelo que nós ouvimos, verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Em Israel eles não ouviram isso. Em Israel Jesus não ouviu isso, que Ele era o Salvador do mundo. Glória a Jesus. Ali é Jesus vivendo o Evangelho. Tinha perdão para o samaritano, tinha salvação para o samaritano, Aleluia. o pai samaritano. Aí eu pergunto, eu sei que eu já falei isso aqui em outras oportunidades, irmãos, porque precisamos ser igreja de Jesus Cristo e abrir as portas do céu para aqueles que não têm meio de ser salvos. Às vezes a gente acha que as nossas justiças já estão nos salvando, mas nunca foram suficientes e nunca serão para nos salvar. Porque a nossa dívida nós não temos como pagar. Não há a menor possibilidade. Por isso o próprio Senhor nos providenciou um meio de salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não tem como, e detalhe, até porque o nosso coração culpado nos abre uma série de condenações, não somente sobre nós, porque nós nos tiramos os direitos, porque sabemos, a nossa consciência nos condena, porque não existe essa história de nós apagarmos os nossos pecados com os nossos bens, com os nossas justiças, com as nossas boas obras, porque não é simplesmente cometidos diante do tempo, do espaço, do cosmos ou das pessoas, são cometidos diante de Deus. E a natureza santa de Deus, a santidade dele e a ira de Deus, ela é eterna como ele é. E ele visita, e a ira de Deus, enquanto permanece o homem não pecado, ela continua atuando. Quando a gente está com raiva, passou a raiva, tudo bem, acabou, né? Ela está com ira, se irou, foi só naquele momento. Aí daqui a pouco você volta a ser a seda de sempre. Não, mas a ira de Deus, ela não acontece assim. Da maneira como ele é eterno, a ira dele permanece, é contínua. Está na Bíblia isso. Está escrito. Está escrito. Então, se nós não aceitarmos que já foi providenciado para mim e para você uma tão grande salvação em Cristo, não há a menor possibilidade de vivermos a justiça de Deus. De outra maneira, não existe. Meu Deus. Não existe. E este relacionamento com o próximo, eu já citei, já falei isso em outra mensagem com os amados, é resultado de um desequilíbrio entre nosso relacionamento com Deus. Se nós não ajustarmos nosso relacionamento para com Deus e entendermos como Ele se dá, nosso relacionamento com o nosso próximo também não será harmonioso. E essa ideia de direito é a ideia de trazer harmonia. Cada um tem o seu direito e está lá o juiz para dizer o direito de cada um e ficar tudo em harmonia. A harmonia entre o homem e Deus e com toda a obra criada, ela deixou de existir no momento que o homem pecou. Acabou. Pecou, o homem começa a fugir, e o que ele tinha feito para cobrir a sua nudez não fez ele sentir seguro e continuou sendo assim. Ele fez vestes com folhas de figueira, não é isso?
E ainda assim, quando o Senhor Deus chamou, o que ele fez? Fugiu, se escondeu. Por quê? Mas ele não tinha se coberto? Ele não se cobriu? A sua justiça própria não resolveu a situação. O que ele fez para se sentir melhor?